Vamos de bastidor, vamos trazer informação de novo aí falando sobre fake news. Agora sim eu vou conseguir detalhar um pouco da conversa que eu tive com o Orlando Silva, o relator do PL das fake news, para entender com toda essa mobilização do governo, porque, gente, para você... Por que a gente está falando tanto disso, né? Teve esse evento da Unesco hoje, o Brasil foi o tema do evento, o 8 de janeiro, que muita gente quer esconder e esquecer por aqui, não está sendo esquecido pelo mundo. Então, a Unesco abre mostrando o Brasil como um exemplo do que a fake news é capaz de fazer com uma sociedade já cindida. Pois muito bem, tem então a carta do Lula lida lá. Eu tive acesso aos detalhes desse projeto do governo federal para o combate às fake news, que prevê, entre alguns eixos, né, trazendo aqui para vocês, tá? Não pode monetizar, patrocinar ou impulsionar conteúdo de ataque à democracia e incentivo a terrorismo. Isso as redes não poderiam monetizar, mas as redes precisam ter uma atitude proativa na coibição de discurso de atentado à democracia, incitação ao crime e também de terrorismo. Se não agirem, podem ser acionadas judicialmente, responder ela pelo conteúdo que ela deixou circular livremente sem qualquer moderação. Mas trago um detalhe para vocês aqui. Uma medida adotada pelo ministro Alexandre de Moraes durante as eleições será ou está sendo colocada nesse projeto que está com o relator do PL das fake news agora, para ser adotada como regra no Brasil. A proposta é a de que, havendo decisão judicial para a remoção de um conteúdo, a rede seja obrigada a cumprir essa decisão em, no máximo, 2 horas. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes adotou, e isso foi alvo de debate, inclusive lá fora, com o New York Times propondo discussões, né? A justiça brasileira está inovando, está indo longe demais. Veja que o entendimento é de que foi positivo. A internet, o problema da internet, basicamente, é que uma vez lá, sempre lá, e a velocidade da disseminação de uma mentira, ela é brutal e muitas vezes pode produzir um prejuízo incalculável e que você não consegue repor depois. Então, o ministro Alexandre de Moraes adotou nas decisões dele isso, porque na eleição, se você vira e fala, o Nakagawa é candidato, meu adversário, eu falo, o Nakagawa tá roubando picolé na padaria. Aí, ó, o Nakagawa fala, eu não tô, mas a internet já vem, sentiu, né? Ai, quem não deve não teme. Pronto, o juiz se demora 2 dias, a hora que vier o desmentido, que é no caso, por exemplo, como funciona com o veículo de comunicação, tem uma tramitação mais longa, o prejuízo está feito, já era, para ele já era. Então, essa celeridade foi tida como primordial no sucesso, pelo menos, né, para as eleições, na contenção da disseminação de desinformação aqui no Brasil. Então, querem adotar como regra, digamos, o presidente Alexandre de Moraes, 2 horas, tendo decisão judicial, as redes têm 2 horas para remover o conteúdo. Segundo pessoas que participaram da edição desse anteprojeto, é tentando absorver o que tem de melhor no debate lá fora, não monetização, não pagamento, não impulsionamento e não patrocínio a conteúdo de ódio, ataque à democracia e terrorismo. Prazo exíguo para remoção de conteúdo sabidamente criminoso e responsabilização das empresas de mídia, as redes sociais, que deixarem circular sem qualquer tipo de moderação atentados à democracia e incitação a atos terroristas. A ideia, então, é aproveitar o que deu certo na eleição e o que está sendo discutido lá fora e levar isso para o relator. Orlando Silva recebe essa papelada e vai até o Supremo Tribunal Federal conversar com o próprio Alexandre de Moraes. E aí vem o bastidor. A conversa aconteceu na quarta-feira passada. Alexandre de Moraes disse a Orlando Silva que ia fazer o seguinte, olha, Orlando falou, olha, tem coisas que o senhor adotou que estão pedindo para incorporar. Eu quero ouvir o senhor, e Alexandre de Moraes, segundo Orlando Silva me disse, se comprometeu a fazer um giro de conversa com as redes sociais, porque o TSE abriu esse canal por conta das eleições, para entender o que elas julgam ali, que dá ou não dá, e entregar sugestões a Orlando Silva, que, como eu contei na abertura do jornal, até março quer colocar esse assunto na pauta da Câmara dos Deputados, e tem o sinal verde do Lira para isso. Vem para cá, Yuri, vem para cá, Leandro Rezende, velocidade, então,
na aplicação da remoção de conteúdo, que, de novo, né, a internet é isso, bicho. Um negócio, a mentira lançada, primeiro que uma vez lançada, para sempre lançada. E segundo, que o potencial de estrago é brutal em tempos de fake news, e isso foi muito usado na eleição. Estão querendo transportar para a prática no país. Leandro Rezende. Dani, esse prazo, né, pode ajudar a conter um pouco dos danos que as mentiras que ficam por um período, obviamente, maior de tempo, os danos que essas mentiras podem causar, né? Um prazo de 2 horas, vamos ver se o Congresso lá na frente vai entender que é um prazo aceitável. O que eu queria destacar desse desejo aí de se pautar logo, né, esse projeto, aproveitando que o debate está na ordem do dia, é um ponto que me parece importante, que foi que há quase um ano, né, em abril do ano passado, a Câmara dos Deputados colocou ali o requerimento de urgência para votar esse projeto de lei e não teve acordo. Claro que era um outro governo, né, que liberou a sua bancada ali para votar da maneira que queria sobre esse projeto. Era um governo que, enfim, tinha um outro debate sobre fake news. O espírito do Executivo agora é diferente sobre esse assunto, mas até, enfim, trazendo um pouco do que a gente pode esperar, por exemplo, na maior bancada da Câmara dos Deputados, o PL, você teve ali, né, uma divisão dentro dessa direita, né? O PL acabou sendo liberado para votar como queria, havia ali na direita um grupo de parlamentares totalmente contra o projeto e a coisa acabou não tendo suficiente engajamento na Câmara quando foi discutido em abril do ano passado. Agora, com um novo projeto sendo construído com essas sugestões do Supremo e acho que é o mais importante, um esforço do governo para aprovar, né? Tem integrantes do governo lá nessa reunião da Unesco, o Lula mandou carta, enfim, é um outro momento. Vamos ver se agora o entendimento do Congresso vai ser outro também. Ô, Yuri, a gente está vendo aí essa mobilização dos 3 poderes, na verdade, sobre esse assunto. Eu acho que o 8 de janeiro, se teve alguma coisa que ele de fato mudou, foi inclusive a chave de pessoas que publicamente apostavam nessa coisa de uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? Por exemplo, Arthur Lira foi o primeiro a se manifestar falando... assim, conhecendo um pouco o presidente da Câmara, ele deve ter olhado aquilo e falado: vocês estão achando que esse povo vai entrar lá, vai quebrar o Congresso e vai sair de boa? Não vai, tem limite. Esse é um que claramente virou uma chave, né? E o Orlando Silva julga que ele está disposto a tratar o tema com a celeridade que ele merece. E essa é a informação que também trabalha o governo federal, de que há uma predisposição da cúpula, se não do Congresso como um todo, mas pelo menos da Câmara, para fazer com que esse projeto ande. E, de fato, o 8 de janeiro é uma marca tão dolorosa, tão forte na tão jovem democracia brasileira. Se a gente pensar do atual período democrático, de 85 para cá, a gente está prestes a chegar em 40 anos, 4 décadas, maior período contínuo de democracia no país, mas que passou por um mau bocado, o pior bocado, a gente pode definir o 8 de janeiro de 2023, e isso tem um efeito catalisador em diversos aspectos. Agora, para fazer um pouco de papel de advogado do diabo, também é importante lembrar qual era um pouco do espírito que permeava o projeto das fake news, e nós, como imprensa, devemos manter o olhar atento. Uma coisa, de fato, é coibir a disseminação de desinformação, uma coisa é evitar que informações contra o Estado Democrático de Direito, que não são informações, né, são ataques ao Estado Democrático de Direito, circulem, mas é sabido também que há aqueles parlamentares e o uso, e eu tenho pessoalmente, eu sou daqueles que adere à tese de que fake news se tornou uma expressão inadequada. Total, mas eu não consigo encontrar uma melhor. Eu tenho usado a desinformação, para mim é isso, se trata de desinformação. Porque fake news virou aquele chavão que Donald Trump e muitos outros políticos passaram a usar para atacar a imprensa, para atacar as notícias, quando são notícias apuradas, checadas, bem editadas, publicadas, para atacar essas notícias quando são contra os políticos. Então, a grande questão que está colocada é sim necessário, como a gente colocou, tratar de discussão de política pública e regulamentação das redes sociais, mas há sim que se ficar com um olhar atento para que alguns políticos, algumas autoridades não se utilizem desse mecanismo para se defender
do trabalho sério, bem realizado de jornalistas profissionais ou comunitários independentes, mas seguindo os estándares profissionais quando se trata de reportagem, de apuração, de denúncia contra maus feitos de figuras públicas. Ô, Leandro, até a busca aí por uma maneira correta de nominar esse fenômeno, né? Porque é isso. É para desinformar que você simula. Primeiro, que você ataca uma série de agentes com base em mentira, e é muito bizarro o produto que isso tem. Porque, de novo, né? Eu fiquei muito tempo sem encontrar com as pessoas da família por conta da pandemia mesmo, eu assustei com o que eu ouvi, assim, né, de relatos de gente que, assim, de fato, até hoje não tomou vacina, que acredita, sei lá, né, estava esperando a intervenção do ET para a não volta do comunismo no Brasil, e tudo isso foi construído ao longo de muito tempo, de uma maneira que você desconecta o debate completamente da realidade, e que a realidade passa a ser vista por essas pessoas já como algo que, na verdade, foi fabricado para impedir que essa grande revelação que eles têm, que é a cloroquina, que é a não vacina, etc. e tal, para ficar no exemplo que o Leandro trouxe, que rendeu 5 milhões de reais só a 6 canais durante a pandemia, para que essas pessoas consigam ali, de graça, continuar se envenenando, porque de fato estão consumindo veneno, né? Mentira, inclusive sobre tema de saúde pública. Leandro, falando com os especialistas que você conversou mais cedo, qual é o futuro que eles imaginam para o combate à desinformação? Olha, Dani, há sempre uma demanda por educação, né? Que isso, você comece, assim, a geração que está aí, que já está operando a desinformação, que está nas redes sociais e é mais velha, mais difícil de lidar, mas a turma que está vindo, é preciso que isso seja tratado com seriedade nas escolas. Então, sempre tem um braço de discutir a desinformação já na formação do cidadão, não da formação do estudante de comunicação, mas da formação do cidadão que precisa estar pronto e ter mecanismos para não pagar de bobo, né? E é o que muitas vezes acaba acontecendo, com gente se ajoelhando, agradecendo a prisão do ministro Alexandre de Moraes e toda sorte de barbaridades que a gente viu aí acontecer nos últimos anos. Mas o futuro, ele passa no longo prazo por uma questão educacional, de formação digital das pessoas, de compreensão de que o mundo de hoje, de 2023, é muito diferente do mundo de 2013, que dirá do mundo de 2003. Então, é preciso olhar para esse aspecto. E agora há esse entendimento de que os estados precisam se envolver. E isso é uma novidade, porque sempre que se sugeria, né, a participação do Estado, a criação de uma lei, o PL das fake news, isso foi repudiado por muitos especialistas, com quem convivi, inclusive, durante muito tempo, né, de que você colocar o Estado para poder regular isso era muito complexo, poderia dar margem a autoritarismo, mas há um entendimento de que se os estados não participarem desse debate, se não criarem um mecanismo de reduzir a circulação de discurso de ódio nessas plataformas que têm todos os nossos dados, essa batalha, que é muito complexa de empatar, ela vai ser perdida de muito mais, né, do que a gente já está perdendo. Então, me parece que esse é o entendimento. No futuro de longo prazo, educação, e no médio, curto prazo, maior envolvimento dos estados, e aí se discutir em que balizas a gente faz isso, Dani. Gente, quem tá certo é o Casimiro, né? As pessoas precisam voltar a ter vergonha de falar bobagem, né? E não falar, nossa, esse cara é gênio, né? Fala, mano, eu falava besteira, eu ficava com vergonha, entendeu? Alguém vinha e falava, cara, você tá falando uma grandíssima besteira. Agora a galera tá orgulhosa de falar bobagem, é um negócio inacreditável. Vamos voltar a ter vergonha de falar bobagem todos nós.